Estamos começando mais um episódio do Vivendo no Ártico. Eu sou Tiago Barreto, host aqui do programa. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Estou aqui com o meu co-host, Matheus Araújo, e também sócio na agência Ártico, que agora estamos virando o Grupo Ártico. E hoje vamos bater um papo muito legal sobre um tema um pouco diferente, mas que com certeza vai também trazer muitos insights, assim como os outros episódios para o seu negócio. Beleza? Então, seja muito bem-vindo, Túlio. É um prazer ter você aqui para a gente bater esse papo sobre advocacia, sobre direito médico e sobre o marketing também, que você faz muito bem na sua rede. Um prazer estar aqui participando desse novo projeto de vocês, do Grupo Ártico. Fico muito feliz com o espaço e a oportunidade de poder estar falando sobre essa área tão dinâmica e que tem regras que mudam muito rapidamente. A gente está aí vindo com uma recente mudança para a parte de médica, né? Clínicas e pessoa física também, que eu acho que vai ser pauta aqui da nossa conversa. E é um tema quente que eu acho que vai ser bom para a gente conversar, que pega a parte de advogados, direito médico, quer queira, quer não, é uma área que também está em muita ascensão dentro do direito, mas muito mais importante para o pessoal da área médica e, por tabela, para quem faz marketing para médico, para quem faz marketing para clínicas, para quem faz tráfego pago para empresas de saúde e profissionais da saúde de modo geral. Então, acho que temos um bom plano aqui para começar a falar. Depois a gente expande para advocacia, empreendedorismo e também a importância do marketing, do tráfego e de estratégias de captação e otimização do operacional das empresas de modo geral. Antes da gente começar, queria só pedir a você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. Você conhece algum médico, a gente fala muito sobre marketing médico, compartilha com ele e deixa uma curtida, um comentário também aí no podcast. O seu feedback é sempre muito bem-vindo para a gente. Tiago, como é que a gente começa hoje? Conhecendo, né, um pouco da sua história, da história de Túlio, e o porquê você resolveu iniciar, né, nessa carreira, principalmente nessa área da saúde. Tá, vamos lá. Tempo limite para uma apresentação ou só vamos conversando? Aqui é, como eu disse, né? Como se a gente tivesse numa mesa no bar aqui, só não tá com a cerveja, estreando a canequinha, né? Não sei, né? Não Inclusive estreando canequinha nova aqui do Vivendo no Ártico, em breve também para os convidados aqui. Mas, enfim, vamos lá. Eu sou Túlio Benavides, sou advogado, professor, sou mestre especialista em Direito Médico e da Saúde. Trabalho como advogado e puxei para a área de direito médico já há alguns anos, mas estou desenvolvendo, né, realmente essa labuta na advocacia há 7, talvez 8 anos. E talvez de uns 5 anos para cá, de forma mais especializada e, enfim, mais nichada, né, como vocês gostam de falar, na parte de direito médico. A trajetória, de modo geral, que você disse para fazer um geral, começou como generalista, que eu acho que é como a maioria das pessoas termina começando na advocacia, né? Me formei, fui para o escritório que eu estagiei ao longo do curso todo, sempre quis ser advogado, já sabia que queria ser advogado muito antes de fazer direito e já parti para o mercado trabalhando nas causas dos sócios do escritório que eu comecei atuando. Com o tempo, por desenvolvimento profissional e por encaminhamento natural de afinidade com a causa, por vínculos de amizade, por vínculos de coleguismo também, terminei pegando uma experiência natural para essas causas, porque era o que me vinha aparecendo mais, mas alguns casos pontuais também acho que me marcaram um pouco mais e foram me direcionando para essa missão na advocacia que eu tomei para ser o meu objetivo de ajudar, né? Ajudar pessoas, ajudar tanto pacientes como empresas e profissionais da saúde a estarem, ou para as empresas, o mais bem assessoradas possível para acolherem esses pacientes, como para os pacientes terem a garantia de que vão ter acesso à saúde da melhor forma possível. E é muito bacana ver o resultado desse trabalho. Não digo só financeiro, digo o resultado humano mesmo, de você conseguir livrar um médico de uma acusação indevida,
né? Às vezes a gente é procurado por uma pessoa num momento ali de extrema fragilidade, às vezes por coisas não tão sérias, uma difamação na internet, uma injúria, uma calúnia, às vezes por coisas muito sérias, uma acusação oficial do Ministério Público por um homicídio ou algo assim, por erro médico, e conseguir reverter aquele momento em uma vitória e conseguir fazer daquele momento algo para fortalecer a reputação daquele médico, defender os direitos dele ou da clínica, é muito bom. Assim como o outro lado, né, que o lado do acesso à saúde. Eu não faço o lado de pacientes contra médicos, faço o lado de paciente que busca um médico, que busca uma empresa de saúde. E é muito bacana ajudar nesse sentido. Quem precisa de uma cirurgia, quem precisa de um tratamento, né, de um medicamento de alto custo, às vezes um procedimento emergencial, e a gente consegue desenrolar isso, são pessoas que o olhar é diferente, a gratidão é diferente quando você consegue resolver e marca. Me marcou, pelo menos, e aí, de uns anos para cá, tô nessa luta, nessa missão de buscar ajudar quem nos procura de forma ética, de forma justa, e lutar pelo direito dos nossos clientes. Estou curioso para saber só uma coisa. Apesar de trabalhar com marketing hoje em dia, eu sou formado em Direito. E eu lembro que na época da faculdade, a matéria do direito médico era praticamente inexistente. Salvo engano, era opcional. Não era nem obrigatória na grade lá na Uni, onde eu me formei. Como é que surgiu, dentro da faculdade, esse interesse? Como é que você estudou, na verdade? Como é que você se capacitou para isso, se desenvolveu? Foi desde a época da faculdade ou foi depois de se formar? Tá, então, na faculdade, como você bem disse, não tem essa... Ou pelo menos quando eu fiz faculdade, né, em 1900 e volts, não existia nem essa optativa. A gente não pagava nada relacionado a direito médico. Para não dizer que não tinha nada, tinha medicina legal, que era uma optativa, mas que não conversa muito com a prática que a gente faz no direito médico. Até porque não é só para os médicos, também tem para os dentistas e outros profissionais da área de saúde também, né? Exatamente. A gente faz assessoria para algumas clínicas, estava conversando aqui antes, Sim. Fechamos de uma outra clínica de odonto, e tem muito trabalho a ser desenvolvido para quase todas as empresas de saúde. Mas na faculdade não se passa isso. Eu acredito que, por mais que seja algo que gera muito interesse das pessoas, é ainda uma matéria muito nichada e que surgiu no direito, foi uma especialidade que não surgiu da doutrina, né? Que não surgiu da academia, das faculdades. Foi uma matéria que surgiu da vida, da prática, do dia a dia, porque tem trabalhos na advocacia, no direito médico, que são completamente diferentes do direito em si que se estuda na faculdade. Você, na faculdade, paga processo civil, processo penal, tudo isso, até paga administrativo, mas não estuda, por exemplo, um processo ético, profissional, administrativo dentro do CREMERNE aqui, ou dentro do CRO, né, onde vão se discutir infrações éticas de profissionais. Não tem isso. Eu acho que, por ser algo ainda muito nichado, por mais que, para mim, né, que estou dentro da bolha do direito médico, tenha muita gente, de fato, tentando trabalhar isso e vendendo como que, né, tá lá já desenvolvendo esse trabalho há muito tempo, mas ainda é muito nichado, ainda é muito novo. Se eu não me engano, em 2019, 2018, não sei, acho que foi em 2019, saiu uma matéria da Forbes com as 5 áreas mais promissoras do direito. E estava lá direito médico. Talvez seja por isso que tem tanto especialista em direito médico saindo da faculdade hoje em dia, né? Exatamente. Tem muito auto-intitulado direito médico por aí. E tem espaço para todo mundo. Claro. Eu sou super a favor, sempre digo isso nas nossas reuniões lá da Comissão de Direito da Saúde da OAB, sempre acolho todos os advogados que me procuram pedindo ajuda, pedindo orientação. Sempre estou aberto a fazer parcerias, a agregar valor para essa área, mas sempre fico com o sentimento que gostaria que as pessoas levassem um pouco mais a sério a capacitação, além
do que está sendo vendido ali no Instagram, né? Além da blogueiragem ter, de fato, resultados para entregar. Mas é isso. Sobre a pergunta inicial, não tem, ou pelo menos eu acho que não tem ainda uma matéria que se paga na cadeira de faculdade de direito médico. Inclusive, também não tem na faculdade de medicina, não tem na faculdade de odontologia, e vira e mexe, quando eu sou convidado para dar uma aula, um workshop, um momento com médicos residentes, com estudantes de medicina, eu vejo o quanto isso é necessário. Eu vejo também na minha atuação com os profissionais já formados, né? Os médicos que já estão atuando, porque eles, infelizmente, não têm essa preparação durante o curso. Nem a preocupação, às vezes, também de entender sobre. A não ser quando chega o momento de precisar, que se ele já tivesse a orientação, talvez não tivesse chegado naquele ponto de precisar. Exatamente. E às vezes nem só sobre a parte jurídica, mas gestão também, como engenharia clínica, parte tributária. Muitas vezes não pagam imposto, pagam pessoa física em vez de fazer manobras. Exatamente. Não manobras, seguir um rumo. Sim, onde ele vai se adaptar em outra. Se adaptar legalmente a um outro regime que vai fazer eles pagarem bem menos impostos. Isso é essencial. Isso deveria ser cadeira de todo o curso de medicina. A organização empresarial, a capacitação para que esse médico se lance no mercado de trabalho sem estar tão dependente, tão refém, né, das grandes corporações, das grandes cooperativas, da indústria de operadoras de plano de saúde e de estar dando plantão avulso nos cantos. Eu acho que precisa, talvez, ser fomentado mais o empreendedorismo na medicina. E eu tenho visto isso, mas eu tenho visto isso partindo muito mais de nós, da iniciativa privada, que aos poucos vai se encaixando ali para aproveitar esse mercado, treiná-lo, capacitá-lo e trazer benefícios para o mercado, né? Trazer melhorias. E aí, com isso, os órgãos vão se adaptando às necessidades que vêm dos profissionais que eles regem. Por exemplo, esse tema que a gente vai conversar, que é Já vamos entrar. As novas regras de publicidade. Antes de entrar, só para complementar sobre isso, da falta do preparo nesse sentido de jurídico-ético nos cursos, no de direito não tem sobre direito médico. Se estuda muita ética no curso de direito, mas ética geral, ética aplicada ao direito, e ética como os parâmetros de ética da OAB. No curso de medicina, se estuda ética e, enfim, o código de ética do CFM. Mas, infelizmente, o depoimento que eu vejo da maioria dos amigos, dos colegas, dos clientes, é que isso foi dado de forma muito superficial ou que não havia o interesse. Não é nem assim que eles não sabem que isso é importante, é que a forma como isso é passada, e aí eu não estou falando mal de nenhum dos professores que estão dando isso, acho que é a forma como as instituições, de modo geral, têm conseguido encaixar isso dentro de um curso que já é sobrecarregado, que requer muitas práticas e que cansa muito, né? O curso de medicina pesa demais nos alunos. Então, o aluno não quer sentar ali para estar estudando o código de ética médica, como ele pode, como ele não pode fazer uma publicidade, como ele pode, como ele não pode estar postando uma selfie, ou o que ele, né, eticamente deve fazer segundo o conselho. É chato. Quase tudo que se discute pé da letra, letra de lei, digamos assim, de direito, é um pouco chato. E aí eu acho que o nosso papel, ou pelo menos o meu como educador da parte de direito médico, é tentar reformular isso de uma forma acessível. Com certeza, para passar isso na prática. Quando eu pego uma turma e tenho a oportunidade de fazer um workshop, um aulão, né, como evitar processos na oftalmologia, por exemplo, se eu for chamado para uma turma de oftalmo, como evitar processos para o médico de forma geral, eu vou passar o que eles precisam e o que eles não podem fazer, mas eu vou passar na prática, eu vou passar dando exemplos de casos que eu atuei, exemplos de coisas que eu sei que eles vivem no dia a dia, que eles veem de certo e de errado e como eles devem fazer numa situação ou outra. Ao invés de abrir um slide,
Artigo 2º... Falar na teoria, né? Parágrafo 5º do Código de Ética, você... Papapá. Não existe, não vai prender, não vai ficar na cabeça dessas pessoas. Tem que falar na língua deles, né? E para falar na língua deles, tem que viver o que eles vivem. Eu estou rotineiramente dentro de clínica, dentro de hospital, vira e mexe, estava falando aqui, fui chamado, estou procurado por um cara, né, forte na organização de uma rede de hospitais aqui, por um problema que está acontecendo lá. E assim acontece rotineiramente. Eu vou para lá e resolvo, ou vou para uma clínica e resolvo, ou converso com os pacientes para entender o que é que está acontecendo. Isso me dá, eu acho que um pouco mais de empatia, né, e de sintonia para conversar com essa classe de forma com que ela entenda e se interesse, né, e entenda também a importância dela entender o que eu estou passando. Mas é isso, vamos para o pega para capar aqui, que são essas novas regras. Perfeito. Não, pode falar. Não, era justamente sobre essa parte, né? Que hoje estamos vendo o cenário atual das redes sociais, principalmente agora sendo inserida uma nova rede social, né? Já não bastava o Meta com Instagram, Facebook, YouTube, do Google, e agora o TikTok, né? Então, os jovens que estão se formando já estão ingressando muitas vezes ali no primeiro dia de formado, já com o Instagram, às vezes até grande, porque ele foi construindo ali durante a sua graduação, e muitas vezes nos acompanhamentos que eles fazem já nas práticas, né, que eles têm que fazer, eles já vão postando ali dentro de salas de cirurgia, dentro de procedimentos. Uhum. E meio que eu acho que não tem um entendimento geral, com certeza não tem, né, de como isso deve ser feito. E agora saiu, né, recentemente as novas regras, né, impostas pelo CFM. Sim. E como isso vinha sendo antes dessa nova regra, que não está em vigência ainda, né? Que ele vai ser... Isso é um ponto muito importante, até para a gente já começar falando sobre duas coisas que não são mudanças de fato, mas que todo mundo precisa saber. Essas regras que a gente vai falar aqui agora de publicidade, elas não estão em vigor ainda. Da data que elas foram publicadas, eu acho que eu até anotei aqui, tem até março de 2024 para elas entrarem em vigência. Então, né, foi dado um período de 180 dias de quando foi publicada essa resolução. E aí, publicada essa resolução, a gente vai começar a adaptar a classe a essas novas regras para que, quando elas entrem em vigência, todo mundo já esteja treinado, já esteja informado devidamente sobre o que é que está acontecendo. E nesse sentido, a gente está trabalhando. Eu tive uma reunião semana retrasada com o presidente aqui do CREMERNE e a gente já está começando a organizar um evento. Vamos pensar aqui se a gente faz em conjunto com a associação médica ou com o sindicato. Estamos trabalhando ainda para fazer da melhor forma possível para que a gente consiga passar para o máximo de médicos e também abrir para os profissionais de marketing, para os profissionais de tráfego, o que é que podia e vai continuar podendo, o que é que não podia e vai passar a poder, e principalmente o que é que ainda não pode, né? Porque tem coisas que não foram liberadas ainda, não vai virar uma coisa completamente aberta, e principalmente agora vai haver mais fiscalização, porque os conselhos regionais, não só o nosso, mas pelo Brasil todo, estão percebendo que essas liberações vão gerar, talvez, um boom nesse mercado, no mercado de captação digital, no mercado de posicionamento digital do médico, de exposição diferenciada, que não acontecia tanto antes. E aí, já entrando aqui nos pontos, eu vira e mexe, abri a caixinha de perguntas no meu Instagram, que aí é algo que eu vou contar quando a gente puxar para a parte do marketing para advogado, mas de vez em quando uma pergunta de caixinha vinha: Túlio, você diz que não pode postar selfie, mas eu sempre vejo as minhas amigas ou um amigo meu postando selfie com o paciente, postando selfie no hospital ou alguma coisa assim, no descanso. E
E é o que acontece. Não, isso acontece já há muitos anos, acontece desde sempre, desde que existe celular com câmera, profissionais tiram autorretratos e postam nas redes sociais. Mas isso, hoje, inclusive, porque não está vigente ainda, isso não pode. Existe no código uma proibição ao médico estar, na resolução passada, uma proibição à divulgação de autorretratos, né, de selfie, seja com o paciente ou seja só do médico, no ambiente de trabalho. E isso, a meu ver, é uma coisa um pouco desatualizada, porque hoje em dia, por mais que algumas pessoas, eu entre elas, não seja assim tão ligado nisso, tenho que estar postando uma selfie no Stories todo dia para dar um engajamento, se eu postar só um mês sim, outro não, o pessoal não vai lá. Existe isso, existe o aspecto de presença no digital para o profissional da saúde. E a partir dessa nova resolução vai ser permitido sim que o médico ou a clínica também poste, né, selfies dos profissionais que estão nela, ou o próprio médico poste selfies ou reposte selfies de pacientes com ele. E eu acho que foi uma mudança que é básica, mas que mostra que os conselhos estão se adaptando à realidade, finalmente. Né? Essa resolução, para mim, foi um grande marco, foi um grande demonstrativo de que os conselhos ouvem, sim, o que os médicos estão trazendo como queixas, que os conselhos investigam através das CODAMES, o que é que está acontecendo na realidade, né, de divulgação, de publicidade e propaganda médica, e estão passando isso para o Conselho Federal, que está adaptando em seu tempo. E aí, claro, toda a burocracia de uma entidade federal que rege uma classe importante da sociedade demora um pouco mais do que talvez nós que estamos aqui no dinamismo da prática do dia a dia mais gostaríamos. Mas está fazendo, está mudando, e está mudando de uma forma positiva. Eu vi muitas críticas a essa resolução. Quebrar o microfone é mais caro. Eu vi muitas críticas a essa resolução. Não, só para complementar esse assunto, sim, porque a gente tem ciência das regras, principalmente voltadas para anúncio, mas essa especificamente, que você não pode postar selfie no ambiente de trabalho, no Instagram, no orgânico, como a gente chama, eu não sabia. Eu acho que até é um pré-requisito. Você está na residência, tem que postar que você está no plantão. Eu acho que é um pré-requisito. Às vezes não está nem na residência, tá ainda, o cara está no internato. Mas eu acho que é postar selfie dia. Com o paciente. Ou é só postar selfie. Não pode Entendi. postar selfie desde que seja, né, no ambiente profissional. Eu achei que não podia com o paciente. Agora, sozinho, porque eu vejo tanto no meu Instagram, os médicos que eu sigo, que eu achei que era permitido. E é aquela coisa, eu não posso aqui chamar de absurdo, mas é uma coisa que é defasada, é desatualizada e não conversa com a realidade. É porque eles estão fazendo o que eu faço, que o Thiago faz e que você faz. Exato. Que é o quê? Documentar a jornada deles de crescimento profissional, exato, visando se comunicar mais para frente com o público-alvo deles, que não tem nenhum conteúdo de venda ali no momento. Eles estão só documentando a jornada. E nada mais justo que possam fazê-lo, né? É uma classe que está chegando, que está vindo para o digital forte. A medicina, a odontologia, a estética, eles estão chegando no digital de forma cada vez mais agressiva, cada vez mais presente, e vinham fazendo isso através de resoluções que limitavam muito essa atuação. E aí, com base nisso, eu vi muita crítica. Eu vi muita crítica de médicos e também de profissionais do marketing, dizendo que agora vai virar terra sem lei, vai ficar Deus dará a questão da publicidade e propaganda para médico. Eu discordo veementemente disso. Eu acho que foi um grande avanço, foi algo para que a gente possa se pautar e algo para que a gente possa, daqui para frente, ter a segurança de que o Conselho Federal está se atualizando, está ouvindo os profissionais, está acompanhando a realidade e, em seu tempo, está acompanhando. O primeiro ponto foi esse, básico do básico, que eu sempre dou como primeiro exemplo, porque na minha cabeça, é um dos que mais choca ainda ser proibido, né? É a selfie no ambiente de trabalho. A partir de março de 24, os profissionais médicos vão poder postar selfies em ambiente de trabalho com seus clientes, com seus pacientes, ou não. E a resolução foi além. A resolução fala também
em comentários, né? O médico pode postar selfie e fazer comentários sobre a sua ótica, sobre a sua visão do trabalho que ele está desempenhando, sobre suas dores, sobre suas glórias, sobre os aspectos humanos do trabalho que ele está desenvolvendo, celebrar vitórias, né? E celebrar, comemorar tratamentos bem-sucedidos e passar mesmo para as pessoas o dia a dia do que está acontecendo ali. Que eu acho que foi além de só dizer pode selfie, não pode selfie. Eles realmente colocaram a resolução nova como algo abrangente em vários tópicos que eu acho que só agregou para a medicina. Eu acho que se isso aqui que a gente está conversando for bem fiscalizado, a medicina e também os pacientes, nós que vamos buscar o acesso à saúde, vamos se beneficiar dessas regras, porque vamos ter um acesso mais claro aos profissionais que estamos buscando e às empresas que estamos buscando. E aí... Até, só complementando, muitas vezes um médico pode falar um relato, o paciente enxergar aquilo e quando for no outro profissional que ele não conhece, talvez não confie tanto, ele fica, poxa, eu vi que o médico falou que esse procedimento era assim, assim, assado. E esse médico fez de uma forma totalmente diferente. Então, isso pode até prevenir certas enrascadas que ocorrem por aí. Ou não. Talvez. Eu acho que charlatanismo se esconde em todas as profissões, né? Em toda esquina tem um malandro querendo vender um infoproduto, querendo vender um procedimento estético, querendo vender uma causa judicial milagrosa ou algo assim, e dizendo que ele tem o melhor dos caminhos para fazer para todo tipo de pessoa que estiver procurando ele. E aí, com base nisso, até para essa situação, o CFM pensou, por exemplo, quando ele permite que antes e depois seja divulgado. Permitido. Não era permitido. Médico não pode fazer publicação de antes e depois. A própria plataforma bloqueia. Exatamente. De anúncio. Porque antes, alguns, acho que odontologia ou nutrição, enfim, algum deles podia, antes e depois, no Instagram. Anúncio não era permitido. Mas o médico não podia nem no Instagram, organicamente. Organicamente não pode. O CFM não fazia diferenciação sobre orgânico, inorgânico, Google Ads, Meta, para ele, rede social, no internet. site, que eles botaram na minha landing page. Para eles não pode. Mas, enfim, antes e depois, agora pode. E aí, em tese, tá para todo mundo de qualquer jeito. Mas não, a resolução foi além. E aí ela fala que pode fazer antes e depois? Pode. Desde que você indique, né? Você indique casos semelhantes aonde houveram resoluções positivas, quais são as contraindicações, quais são os resultados desse tratamento para diferentes biotipos, quais são as possíveis intercorrências que podem acontecer no procedimento, o que é que isso pode acontecer para diferentes faixas etárias de pacientes que vão se submeter àquele tipo de tratamento. Então, não é só postar um antes e depois, eu fiz uma cirurgia tal ou procedimento tal, a paciente era assim e agora ela está assim. Na prática, e hoje quem faz de forma errada faz assim, está errado. A partir da vigência dessa nova resolução, o médico que quiser fazer publicidade correta está com o stamp do CFM para dizer, pode, faça sua publicação de antes e depois, desde que ela seja algo com caráter educativo e que ela não leve as pessoas a acreditar que qualquer um que procurar você para fazer aquele procedimento vai ter essa mesma solução que está sendo apresentada para esse caso específico que você postou. Isso para mim é ótimo, porque permite o médico que faz uma boa campanha, que faz um bom trabalho de marketing, um bom trabalho de gestão de anúncios com esses arquivos, com essas imagens, né, de antes e depois, permite que ele o faça.
E se ele estiver bem assessorado por uma agência que acompanha essas atualizações de resoluções do conselho e da lei, ou por um jurídico que treina essa equipe ou que dá pareceres sobre isso tudo, ele vai fazer isso de forma adequada, correta. E é bom para o lado dos pacientes, porque o paciente que está sendo bombardeado o tempo todo com todo tipo de anúncio, agora provavelmente vai passar a receber anúncios um pouco mais técnicos, um pouco mais completos e um pouco mais fiéis à realidade, mais fiéis a quais são os riscos e quais são os benefícios daquele tipo de procedimento que ele está sendo captado, porque ele está sendo captado, mas de forma justa a partir da implementação da resolução. E isso é bem interessante porque eu já recebi o relato, inclusive meu irmão, falando sobre pacientes que ele recebe, já trazendo a foto da pessoa que ela quer ficar igual. E isso é muito comum, muitas vezes deve acontecer também com os anos depois que é veiculado hoje em dia. Né? As pessoas veem aquele resultado e querem aquele resultado, porque se aquele profissional que vai fazer e ele fez e chegou aquele resultado com aquela pessoa, vai perceber para ela também. E não é bem assim. Então, estimular e no futuro, caso os médicos começam a cumprir, né? Não só médicos, mas outros profissionais que realizam procedimentos estéticos. Faço essa explicação, vai ser fundamental para, num longo prazo, no médio e longo prazo, ter uma educação geral até para facilitar esses procedimentos, né? E a mentalidade, principalmente, dos pacientes. Exatamente. Acho que talvez esse seja o aspecto mais, na minha visão, mais benéfico ao longo prazo desse tópico específico da questão mais técnica de explicar riscos, benefícios, diferentes possibilidades de resultado em biotipos diferentes e faixas etárias. Por quê? E aí, abrindo um parêntese para sair um pouco do escopo dessa nova resolução. Profissionais que lidam com estética, que foi o caso do exemplo que você deu, sejam cirurgiões plásticos, sejam otorrinos, sejam profissionais de odontologia que fazem procedimentos estéticos permitidos, lipo de papada, entre outros, lidam muito com a questão da responsabilidade civil, responsabilidade ética da execução correta do procedimento versus satisfação ou insatisfação dos pacientes, que não são duas coisas 100% ligadas uma à outra. É óbvio que, muito provavelmente, se o médico fizer um procedimento da forma adequada, correta, seguindo as normas técnicas e atualizadas para que aquilo seja feito, ele vai ter uma chance bem maior de ter a satisfação do paciente com o resultado. Por outro lado, não é garantido, porque tem diversos procedimentos que não dependem só da execução mais correta pelo profissional da saúde. Diversos procedimentos que dependem de N fatores que vão influenciar o resultado estético daquela cirurgia, daquele procedimento que foi realizado. Até do como o corpo vai reagir àquela substância. Se vai desenvolver um queloide, se vai desenvolver um afundamento, uma mancha, se não vai cicatrizar da forma com que estava sendo esperado, se o fio de sustentação não aderiu da forma como estava sendo esperada, se o acúmulo de gordura não ficou acomodou da forma que deveria, ou N outros fatores, né, principalmente relacionados à estética. A gente, infelizmente, enfrenta muito essa falta de consciência por parte dos pacientes, né, que condenam clientes nossos, que acusam clientes nossos de erro médico, às vezes difamam em redes sociais, às vezes vão para jornal. Semana passada eu estava num jornal explicando exatamente isso, porque uma das clínicas que faz parte do nosso grupo de assessoria de compliance e assessoria jurídica, um dos profissionais da clínica estava sendo acusado de erro médico por pessoas que a gente já tinha ganhado processos na justiça, confirmado inclusive no 2º grau, que não houve erro médico. Mas para os pacientes, ou pelo menos para alguns deles, se não ficou do jeito que ela queria, imaginou, não foi certo, foi um erro. Quando muitas vezes, a imensa maioria das vezes, se a gente está lidando com bons profissionais, bons cirurgiões, bons odontólogos,
não foi erro. O que foi uma intercorrência cirúrgica, o que foi uma má cicatrização. E posso até levar além. Às vezes o que há é a falta de cuidados específicos do próprio paciente, não foi para uma consulta pós-operatória, não leu as recomendações que as nossas clínicas, por exemplo, todas mandam um PDF explicando o que é que precisa ser feito, a pessoa assina um termo de que precisa voltar com tantos dias, depois com tantos dias, precisa ficar mandando foto a cada tantos dias também para mostrar como está sendo essa evolução desses procedimentos, que é para a clínica se resguardar. E até agir quando necessário, né? Alguma coisa para ajustar e não ocorrer o dano. Pode ajustar, pode aplicar um corticoide, pode fazer algo para cuidar de uma inflamação ou de algo assim, de forma mais imediata. E evitar que aquela pessoa escute ali algumas recomendações e vá para casa com o que ela acha que deve fazer. Aí come uma comida que não deve, aí vai para o sol e a cicatriz fica com uma mancha ou algo assim, ou faz exercício físico de alta intensidade e termina se prejudicando por isso, ou tem sangramentos, ou N fatores que, infelizmente, são de responsabilidade do paciente, que afetam o resultado depois de alguns meses, e quando a pessoa fica numa estabilidade do resultado da cirurgia ou do procedimento estético, ela joga ou quer jogar a culpa para o profissional da saúde. Mas eu acredito, e aí isso tudo foi para falar que eu acredito que essas mudanças, elas são espetaculares para a gente conseguir deixar isso mais enraizado no consumidor, no paciente que busca esses procedimentos estéticos, porque se a clínica estiver seguindo, de fato, a boa publicidade, a publicidade correta, seguindo as normas que o CFM está implementando, ela vai estar, desde o momento da captação dos pacientes, informando sobre os riscos, informando sobre diferentes tipos de possibilidade de resultado de acordo com o biotipo de cada pessoa, com a idade de cada pessoa, intercorrências e tudo isso que hoje em dia eu não vejo ser feito tanto assim na captação. E também não vejo ser feito por algumas clínicas já no próprio pré-procedimento. O correto é se fazer documentos que blindem a clínica desse tipo de processo, como, por exemplo, termos de consentimento livre e esclarecido, termos de sigilo, termos de liberação do uso de imagem, tudo isso a gente prepara dentro dos nossos pacotes aí de assessoria. Mas tem várias clínicas que não fazem nem uma coisa nem a outra. E aí, quando recebem um processo por erro médico, talvez não tenham as ferramentas necessárias para desenvolver uma defesa sólida o suficiente para livrar uma condenação. Então, esse ponto de antes e depois e as ressalvas que o CFM implementou, que precisam ser informadas, foi espetacular, a meu ver. Isso vai ajudar muito os pacientes e os médicos e as clínicas que querem fazer a publicidade e a gestão de propaganda e de tráfego pago da forma adequada, da forma como deve ser feita. E eu acho até que é dessas clínicas e desses profissionais que a gente quer estar perto, a gente quer trabalhar com quem está fazendo as coisas dentro da ética ou quem quer se encaixar na ética para fazer a captação, né, dos clientes, dos pacientes. Túlio, e nessa atualização eu queria até entender a fundo isso do antes e depois. Agora, para o médico, então, ele vai poder postar uma foto aqui antes e depois, nitidamente. Dá para postar agora, quando for ficar vigente a norma. Dá? Sim, dando todas as explicações. A partir de março de 2024, vai ser permitido, sim, a divulgação de antes e depois, com todas essas ressalvas que eu falei aqui. Uma foto antes e depois. Uma foto antes, uma foto depois, ou aqueles cortes que fazem, né, a tela dividida antes e depois, desde que hajam essas ressalvas de informação sobre possíveis intercorrências, informações sobre riscos e benefícios, sobre resultados diferentes para biotipos diferentes de pacientes, para faixas etárias diferentes, a possibilidade de, por exemplo, para um determinado tipo de cirurgia, uma má cicatrização, a possibilidade de, enfim, aspectos técnico-médicos relacionados ao resultado dessa cirurgia que podem ser benéficos ou que podem ser inesperados e talvez até não tão benéficos assim, maléficos, intercorrências, problemas que possam vir a acontecer
Se isso tiver bem delimitado dentro da postagem, de forma acessível a todo mundo, pode fazer. Eu perguntei porque, apesar de ser proibido hoje em dia, tanto para o médico, quanto para o dentista, mas anunciar, não pode. Mas é pela própria plataforma. No caso, a plataforma não deixa anunciar antes e depois, porque para eles é um conteúdo sensível. Não é pelo conselho, é pela plataforma mesmo. Entendi. Eles bloqueiam. Sendo que, apesar de não ser permitido pela plataforma, muita gente faz. Sim. Mesmo assim. Não estou recomendando, nem estou querendo aqui dar o mau exemplo, né? Apesar de não ser permitido, como é que fazem? Geralmente, o antes e depois hoje em dia. Você está explicando o procedimento, aqui você, e tem uma televisão do seu lado. Em vídeo. Em um vídeo, você está explicando o procedimento e na televisão aparece o antes e depois, sutilmente. Não estou recomendando. Outra forma, estou explicando para você aqui um procedimento, os benefícios, os malefícios, a transformação que ele lhe causa. Enquanto isso, eu cito um paciente e aparece ele antes aqui. Eu vou contando um procedimento, aparece ele depois do procedimento. E a outra forma seria numa imagem, você posta a imagem, o antes nítido e o depois escurinho, meio que mesclado por trás. Não estou incentivando, só estou trazendo coisas que fazem na plataforma para você mesclar esse bloqueio do antes e depois. Não estou recomendando. Isso que fique muito registrado, não é uma recomendação. O conselho acompanha, cada conselho tem a sua CODAME e a CODAME é formada por profissionais que acompanham diariamente os perfis em redes sociais, Instagram, Facebook. É tipo a polícia cibernética. Exatamente. Do conselho. Eles Os ajudam. próprios concorrentes ficam se Eles policiando. ajudam na fiscalização. E existe muito isso. Infelizmente, existe esse mercado de concorrência que faz denúncias. Às vezes não é uma denúncia expressa, vai no conselho e faz uma denúncia. Às vezes liga para um conhecido e diz, rapaz, você viu a placa que a clínica tal botou ali no cruzamento da Hermes com a tal, num outdoor, oferecendo uma promoção de tal coisa? E aí alguém manda a CODAME lá fiscalizar e começa uma sindicância que às vezes vira processo. Mas antes e depois, tudo isso que você falou, infelizmente, acontece. São formas de burlar o sistema, não só da plataforma, como às vezes o sistema de fiscalização, que está acompanhando postagens ali, procurando pelo óbvio, e às vezes deixa passar algo não tão óbvio. Eu não recomendo por quê? Porque é uma infração ética, além de, talvez, a depender do que é que está sendo divulgado, uma ilegalidade contra o Código de Defesa do Consumidor, né? Não sei qual. Sim, às vezes tipo o paciente nem está sabendo que ele está sendo veiculado ou não autorizou. Pode ser também, isso também é problemático. Mas, então, assim, não recomendo. Eu acho que o mais recomendado agora é adequar a estrutura da clínica, treinar os profissionais de marketing da clínica para que, a partir de que essa vigência dessa nova resolução começar, a sua clínica passe a fazer o antes e depois da forma permitida, da forma adequada. Ou contratar a assessoria, né, de Túlio Benavides. Não, com certeza. Para isso. E vale salientar, só para deixar bem claro aqui também, que a plataforma ela bloqueia esses anúncios, se ela perceber que é um antes e depois. Então, se você for reincidente, o primeiro você vai sofrer um bloqueio no anúncio. Mas se ela perceber que você está sendo reincidente desse conteúdo inapropriado, ela vai acabar bloqueando a sua conta na plataforma. Só para os ouvintes também ficarem atentos a isso. Entendi. A gente faz, a assessoria para algumas clínicas e para algumas pessoas físicas também, nesse sentido, e a gente recebe, né, relatos deles sobre outros profissionais que estão fazendo de forma inadequada. Eu acompanho também as redes de alguns, mas o pessoal que leva para o lado da blogueiragem, da coisa, de fazer parceria, às vezes também com blogueiros, com blogueiras, e se divulga de uma forma um pouco mais agressiva, eu vejo publicidades indevidas, eu vejo antes e depois descarado, e não sei como a plataforma mantém, e sei, pelo menos de alguns, que o conselho já está em cima, já está abrindo as suas sindicâncias. Né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa com 100, 200, 300 mil seguidores postando um negócio desse e pensa, meu Deus, por que eu não estou fazendo se ele está fazendo e está captando o povo através disso?
com certeza essa pessoa ou já recebeu, já está respondendo um processo ético, ou muito em breve vai responder e não vai passar essa dor de cabeça, esse problema para os colegas, para os amigos, porque é uma vergonha, né? Você está sendo autuado pelo seu conselho de classe. Mas acontece, e aí por isso a gente sugere que não seja feito. Não seja feito esse tipo de divulgação fraudulenta ou burlando normas, sejam da plataforma, seja do conselho. Mas, e aí já aproveitando sobre postagens e puxando o gancho com selfie, né, questionou se podia selfie com pacientes, se não podia. Tem um aspecto também de que médico não podia estar repostando as coisas que os pacientes falavam, né, e postavam com ele no hospital, na clínica, em nada assim. E a partir dessa nova resolução também vai ser permitido a repostagem de publicações do paciente. De publicações feitas pelos pacientes ou pela empresa que ele presta serviço, por exemplo, um plantonista regular de um hospital, que o hospital está postando um elogio a ele ou algo assim. Desde que, e aí é onde eu falo, as ressalvas são importantíssimas nessa resolução e elas foram muito bem pensadas. Desde que não hajam termos ali que indiquem superioridade, por exemplo, postei aqui com o Dr. Tiago, o melhor médico do estado, o melhor neurocirurgião do estado, que salvou a minha mãe, milagroso. Isso não pode. Isso continua sendo proibido pelos conselhos. O que pode é repostar, uma coisa normal, com elogio. Tive uma boa consulta com o profissional. Sim, porque se enquadraria com uma falsa promessa. Exatamente. Você não pode se anunciar que você é o melhor Sim. da sua área de forma indiscriminada. Inclusive, é proibido também que sejam feitos esses troféus, esses concursos de o médico do ano, o melhor médico do ano. Isso não existe. Se você vir alguém se anunciando como algo assim, com certeza é um salafrário, é um charlatão que está querendo enganar aí os possíveis clientes. Mas existe a possibilidade agora e isso acontece. Semana passada, semana retrasada, eu recebi uma consulta de uma médica dizendo: eu estou atendendo no particular e eu vejo que os pacientes querem postar coisas comigo, postam, e eu fico encabulada de repostar, né? E aí eu falei: tá, vamos ver o que são, manda os prints aí. E aí ela puxou os prints, foi mostrando, e eu vi que tá, essa daqui pode, essa daqui pode, essa daqui não pode. Essa daqui era o quê? A melhor especialidade, né, não lembro se era do RN ou se era do Brasil, mas eu falei, essa daqui não pode, porque isso daqui segue sendo proibido. Essas outras todas, um elogio à sua atuação, ao seu atendimento humanizado, à sua simpatia, ou apenas um elogio como médico, pode. E a selfie por si só como selfie pode, porque já caía dentro ali da questão de publicação de autorretratos. E aí, sobre repostagem, tem um outro aspecto interessante que o Conselho também previu aí, que é a necessidade de um acompanhamento sobre repostagens regulares. Por quê? E aí o pessoal que escreveu essa resolução, eles são muito astutos. Eu achei muito interessante a forma como eles abordaram esse tema. O Conselho previu ali a situação de, por exemplo, médicos que fazem parceria com blogueiros, com digital influencers e vão pagar ali talvez um valor, vão dar um comissionamento ou algo assim, para que essas pessoas estejam semanalmente fazendo postagens sobre eles, sobre um resultado de um procedimento que às vezes fizeram de graça nesses blogueiros. E isso é proibido, ou pelo menos isso precisa ser fiscalizado para que não seja feito algo mercantilista em cima dessa repostagem dessas publicações. Entendi. E qual foi o caso mais interessante? Eu pedi para ele buscar mais água. Tá. Qual foi o caso mais interessante e peculiar, né, que você já atuou nessa área, justamente de alguma implicação de um paciente, alguma questão da clínica ou de... Você diz médico. Em relação especificamente à publicidade médica e como se posicionar, ou problemas com pacientes também? Isso. Tá.
de problemas com pacientes e levando isso para o aspecto aí da publicidade, das redes sociais, de tudo. Eu não tenho um mais emblemático, mas é sempre emblemático quando a gente entra para defender um médico que está sendo difamado por um blogueiro ou por uma blogueira. E isso acontece muito frequentemente. Teve um ano passado ou ano retrasado que era uma moça com mais de 200 mil seguidores que foi para um atendimento no hospital aqui na capital, filmou o atendimento de uma profissional, postou nas redes sociais, fez seus comentários negativos, voltou porque ela não passou o exame que essa moça queria, voltou e aí quem atendeu foi outro profissional. E aí quando esse outro profissional começou a consulta, essa moça ficou com o celular assim, escondido, como quem estivesse fingindo, não, assim na cara, sim, na consulta. E aí ele falou, por favor, gostaria que você não filmasse, né? Você filmou a minha colega, eu não vou me sentir confortável de estar desempenhando da melhor forma possível a minha conduta, o ato médico aqui, então, né, você já está num segundo profissional para o atendimento, queria que você não filmasse. Ela o tempo todo, não, eu não estou filmando, eu estou trabalhando aqui porque eu sou digital influencer e, enfim, terminou que sim, ela estava filmando. Quando saiu, ela fez comentários terríveis de que ele não era médico, tinha que voltar para a faculdade, que tinha sido agressivo com ela, e, enfim, foram comentários bastante problemáticos, e citou nome completo, pegou no prontuário, o número do CRM. E hoje na rede social... vira verdade, né? Vira verdade. Até que aí, se realmente prove e mostre o contrário. Em questão de minutos, esse profissional passou a ser perseguido ali pelos seguidores dessa blogueira. Foi cancelado, né? Cancelado, exatamente. Por centenas de milhares de pessoas. Recebia, enfim, ameaça, recebia comentários super negativos, fechou a página, né, o perfil dele, e ele não tinha cometido absolutamente nada do que ela tinha falado. E aí, em razão disso, me procurou, a gente entrou com um processo, imediatamente isso foi retirado das redes sociais, essa pessoa foi condenada não só a pagar dinheiro, mas também a se retratar pelo mesmo canal que ela havia perpetrado essa difamação, essa injúria. Não teve calúnia porque ela não imputou nenhum crime à conduta dele. Mas, em razão disso, ela pagou a indenização e ela teve que se retratar para as centenas de milhares de seguidores dela, dizendo que ela tinha mentido, que não tinha acontecido daquela forma, que ele era um excelente profissional. E ela fez? Não, e ela fez. E eu, né, peguei o vídeo que ela postou, gravei, postei no nosso perfil. O médico, enfim, para se resguardar e não estar remoendo muito, não quis divulgar na rede dele. Sim, preferiu abafar, né? Mas foi algo que serviu como justiça, de fato. E justiça não só para ele que foi injustiçado, justiça para todas aquelas pessoas que foram enganadas por essa suposta influenciadora. E isso acontece com muita frequência. A gente teve já outro caso, não era de um médico, era de um dentista, que estava sendo injuriado, difamado e caluniado nas redes sociais. Havia todo tipo ali de problema dentro do que ela estava dizendo. Que ele tinha cometido erro médico, que ela tinha sofrido muito, que ele tinha deixado ela, enfim, com uma série de transtornos ali, estéticos e funcionais, respiratórios, e nós entramos com um processo... Essa já é bem mais séria, né? Bem mais sério, porque a gente entrou com um processo civil e criminal. E aí ela respondeu o processo civil, foi condenada a pagar as postagens, ficar impedida de falar o nome dele ou fazer qualquer comentário sobre a atuação profissional dele nas redes sociais ou fora, o que é excelente. E também, enfim, no processo criminal, como era ré primária, né, e tem toda uma questão aí técnica do pessoal do Ministério Público, ela não foi condenada de fato pelo que estava fazendo a cumprir pena, nem nada assim. Mas ela passou um mês prestando serviços comunitários, limpando o banheiro do Kennedy, de uma escola aqui em Natal.
E, enfim, isso também para esse profissional serviu de justiça, e a gente pôde demonstrar tudo isso também através de um trabalho ali do pessoal do marketing, mostrando que, na verdade, tudo aquilo que estava acontecendo era mentira, que não se sustentava, e que na justiça isso ficou decidido como sendo favorável para ele, e ela pagou o preço. Assim como até hoje, graças a Deus, todas e todos, né, que difamam, injuriam ou caluniam, né, ou fazem qualquer tipo de comentário negativo que extrapole o limite do direito de todo mundo de E se até expressar. da própria realidade do que realmente é ou Claro, aconteceu. a partir do momento que você está mentindo sobre outra pessoa e que essa mentira traz um problema para a imagem dela, para a reputação, para a honra dela, ou a partir do momento que você imputa um crime a ela, você está cometendo um crime. E aí, em razão disso, a gente consegue levar para esses dois lados. Indenização por dano moral, obrigação da pessoa se retratar de tudo que está fazendo e, se for o caso, uma condenação criminal. Mas esses são, de fato, eu acho que os mais emblemáticos sobre isso do lado do paciente contra o lado do cliente. Sobre médico em si, independente de problemas com o paciente ou com nada, o mais emblemático não foi de situações assim severas, extremas. Foi um caso que a gente conseguiu livrá-lo completamente de uma série de complicações no conselho, porque ele estava sendo denunciado, eu acho que era por coisa assim de dezenas de postagens indevidas em clínicas diferentes, né? Era uma série de artigos, era como se fosse falsidade no quesito de se anunciar como sendo especialista em 3 ou 4 áreas sem ser, e aí diga-se de passagem que hoje o médico só pode dizer que é especialista se ele tiver um RQE registrado. Que né? é quando faz a residência, a especialização, né? Residência, termina ou faz prova de título e consegue. Especialização, não. Ou pelo menos nem todas. Residência. Sim, porque tem especializações por aí que não realmente... Exatamente. A pessoa vira realmente especializado naquilo, né? Você vira especializado, mas você não vira especialista. Na medicina, Perfeito. Você só é especialista se você tiver RQE ou se você fizer uma prova de títulos de uma sociedade brasileira de X especialidade e for aprovado e isso for reconhecido pelo conselho. A maioria das especializações gerais, você vê uma especialização em harmonização ou uma especialização em nutrologia para alguma coisa. Às vezes nem existe, né, essa especialização. Não, ela existe, mas ela tem um aspecto acadêmico diferente. Ela não dá o título de especialista de fato para se divulgar. E aí, essa resolução também trouxe uma previsão interessante sobre isso. Mas voltando só para terminar sobre o caso, ele estava sendo denunciado, ele acho que estava se anunciando como 3 ou 4 especialidades e não as tinha, de fato não as tinha, e fazendo publicidades indevidas, promocionais, mercantilistas, veio assim, era 2 páginas de denúncia só dos artigos que ele estava respondendo. E aí isso assusta qualquer profissional que está, ou pelo menos que está fazendo as coisas corretas, recebe isso e fica desesperado, né? Pô, o conselho está dizendo que eu estou fazendo tudo isso errado. E nos procurou com a seguinte indagação: como é que eu não faço quase nada de marketing, de postagem, de tráfego pago, estou sendo denunciado disso tudo? E aí, em trabalho de investigação, a gente viu que diversas clínicas nas quais ele trabalhava, em interiores diferentes, aqui do estado e de estados limítrofes, estavam fazendo publicações indevidas usando a imagem dele. E aí, em razão disso, foi um trabalho de investigação bacana para a gente ver quem eram os diretores técnicos dessas clínicas, quem era a equipe de marketing que estava fazendo a divulgação dessas clínicas. E, em paralelo a isso, a defesa desse profissional numa sindicância, no conselho, não só de produção documental e ir lá apresentar, mas de conversar com o pessoal da Codami, com os conselheiros responsáveis e explicar que ele, na verdade, ele não estava fazendo nada de errado, ele era a principal vítima nessa situação toda.
né? Porque ele não havia... Não tinha Consentimento. ele não tinha nem o conhecimento de que isso estava sendo feito assim. Até porque não era nem Natal. Não era nem em Natal. Mas ele, de fato, atendia ou atendeu em algumas durante um tempo em diversas clínicas. Só que aí uma clínica pegava a imagem de um médico e fazia atendimentos em pediatria, atendimentos em medicina da família e comunidade e tal. Por trabalho de marketing da clínica, que pega imagens, né, que estão no banco lá de imagens deles, e começam a postar, e começam a desenvolver campanhas de captação sem se preocupar com o que vai de fato acontecer quando a fiscalização bater. E a gente conseguiu livrar, antes de virar um processo ético, quase todo processo ético começa de uma sindicância. E a gente conseguiu, na mesma sindicância, anular essas acusações, e isso não virou um processo ético, ou seja, nem registro de processo desse profissional tem no conselho. E, por tabela, a gente conseguiu criar ali um sentimento de que havia a necessidade de que a fiscalização por parte do Conselho precisava ser um pouco mais consciente, no sentido de que quem responde por problemas, né, e infrações éticas em postagens feitas por clínica, independente de ter o rosto do profissional, é o diretor técnico de cada clínica. É o diretor técnico de cada hospital, de cada empresa de saúde. Que é o responsável. Que é quem vai responder quando houver uma denúncia. Túlio, e para a gente finalizar essa parte de marketing médico, a gente conversou aqui já sobre essas atualizações das normas do CRM, conversamos sobre antes e depois, repostagens, postagens, selfies postadas nas redes sociais, esse outro que você comentou. Qual seria outras atualizações relevantes que a gente tem ainda nessa atualização? Tá, vamos lá. Para dar uma adiantada aqui sobre os pontos e a gente passar para outras pautas. E quem quiser saber mais a fundo, agenda um papo aqui com o Túlio, que a gente vai deixar as informações de contato na descrição também, para tomar um cafezinho e quem sabe iniciar uma parceria. Com certeza. A gente desenvolve um trabalho que eu particularmente acho interessante, porque foi validado já na prática e oferece também pacotes diferentes para todo tipo de situação da empresa, se é um consultório pequeno, uma clínica pequena, se é uma clínica maior, se é um profissional que está querendo se lançar no mercado de captação para consultório particular. E a gente tem pacotes diferentes aí que vão se encaixar no orçamento de cada cliente da gente. E dentro desses todos, a gente consegue abarcar esse quesito aí do marketing, né? Treinamentos ou apenas uma auditoria sobre o que é que já está sendo postado, se está certo, se não está certo, e basicamente uma blindagem do profissional sobre o aspecto de captação, marketing, propaganda, publicidade e tudo que está sendo feito nas redes, ou na televisão, ou na rádio, e tudo isso. A gente preza por ser um hub mesmo de soluções ali para essas empresas, para esses profissionais que nos procuram, e fornecer o resultado que gere mais tranquilidade para o dono da empresa dormir tranquilo, que está com a operação dele protegida. Mas, para bater esses últimos pontos aqui, importantes, que claro que não vão ser todos, porque a resolução é grande, mas os que eu separei como mais importantes são sobre isso. Pós-graduado, ou seja, quem fez uma especialização que não é uma residência médica, nem foi aprovado por uma prova de títulos em associação reconhecida, ele pode se anunciar. Por exemplo, a partir de agora, ele vai poder anunciar que tem uma pós-graduação em oftalmologia, né, neurologia, o que quer que seja, desde que ele acompanhe esse anúncio que ele está fazendo em caixa alta com as palavras não especialista. Ou seja, médico, doutor fulaninho de tal. E aí ou seja, ninguém vai fazer isso. E aí o nome da especialidade é pediatria não especialista, em caixa alta. Foi a previsão que o conselho deu. Quer anunciar sem ter RQE? Pode anunciar. Diga para as pessoas que você não tem RQE, que você não é especialista. E aí, como a pessoa vai fazer?
ou se ela vai fazer, eu não sei. É provável que vários descumpram isso, ou por não conhecerem a ressalva, leu o que que pode, mas não leu como deve ser feito. Leu o sensacionalismo, às vezes não foi nem ler a resolução, leu a postagem que alguém blog fez dizendo do que é que pode agora, e não foi de fato estudar as minúcias, as condições para essa permissão que foi concedida. O conselho foi muito cauteloso, ele concedeu várias coisas, ele liberou várias coisas, mas para todas elas ele pensou em cenários que protegem o mercado médico. Exato. E quem tem o título, sim, quem ficou vários anos a mais estudando. Especializou, às vezes esse pessoal rala muito para passar numa residência, e a vida de residente é uma loucura, são 2, 3 anos normalmente que você se dedica a uma formação, além dos 6 anos de medicina, muitas vezes sem ter acesso a direitos básicos, como a jornada de 60 horas, como moradia ou auxílio moradia, como respeito mesmo entre os R+, os R-, os preceptores e os residentes. E, enfim, ralam muito, termina, faz um R+, faz um fellow, cai para o mercado de trabalho para competir no digital com a captação, com uma pessoa que vai estar se anunciando como especialista como você, por causa de um curso de 12 meses, de 16 meses, 18 meses, que fez muitas vezes online. Então, assim, é injusto se não houvesse essa ressalva. Então, pode publicar quem quiser que tiver feito uma pós-graduação em qualquer das áreas de especialidade médica, mas coloque do lado lá que não é especialista em caixa alta. E aí, passando para os outros pontos, um interessante é que você pode, a partir de agora, ou as empresas médicas podem anunciar a partir de agora, serviços correlatos à operação da medicina. Por exemplo, o cirurgião plástico, que também tem dentro da clínica dele uma massagista que faz drenagens, né, pós-cirúrgica, ou o cara que faz uma aplicação de toxinas, os serviços correlatos à atuação médica passarão a poder ser divulgados pelas empresas médicas, que não podia. E isso é massa, porque isso, primeiro, abre um leque de possibilidades de venda, né, de outros produtos para os seus próprios clientes, que é excelente, eu acho. Para o negócio, sim. Para o negócio, você aumenta o ticket de consumo daquele cliente dentro do seu negócio, e muitas vezes você capta, através desse novo produto, um cliente para o seu produto principal. Então, é muito bacana, eu gostei muito disso daqui, acho que vai ajudar demais o mercado médico e facilita também para os pacientes que estão buscando saber aonde faz um tipo de procedimento ou outro. Não, né? E aí também tem questões que trazem a permissão e a proibição, como, por exemplo, a partir de agora, você vai poder, nas campanhas de médicos, informar valores. O valor do procedimento é tanto, o valor da consulta é tanto. Só que você não pode fazer venda casada, premiações, por exemplo. Todo mundo que comentar nessa postagem promoção, aqui... Pode? Você quer fazer uma promoção? Pode preço, botar preço agora? Pode fazer promoção. Não pode fazer premiações, mas promoção pode. Não pode ter o aspecto assim tão mercantilista de... vou fazer um sorteio de X procedimentos. Quem comentar nessa postagem aqui, a consulta é R$250. Quem comentar nessa postagem, vou fazer um sorteio para dar ela de graça. Aí não pode. Aí aquela postagem passa a ser uma infração ética. E aí, outra coisa que não era permitido e passa a ser permitido é a participação do profissional médico em peças de campanha publicitária de empresas, né, nas quais ele trabalha, ou outras empresas, desde que ele seja convidado para fazer isso, né? Então, uma rede super verticalizada de hospital de plano de saúde chama o médico para dar um depoimento e fazer uma propaganda, uma campanha publicitária lá dentro. Ele, a partir de agora, pode participar disso. E ele pode também fazer posts sobre os pacientes, imagens dos pacientes, independente de se é antes e depois. Imagens gerais sobre o tratamento, imagens gerais sobre
os resultados, independente de se vem com o prévio, né, só o resultado. E Ele pode postar, então, por exemplo, depoimento do paciente. Pode também. Tanto em vídeo quanto em foto. A questão é que precisa ter o cunho educativo. A ressalva nesse caso é essa. Tanto que precisa ter o cunho educativo da postagem, como também que ela não pode ser manipulada de forma a passar a impressão que ela está melhor do que de fato aquele paciente está. Então, por exemplo, quando você posta a foto de um paciente seu, você não pode fazer um Photoshop ali para ele ficar com menos ruga ou com, né, mais magro, ou alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, o dermato que fez um preenchimento labial. Exatamente. Ou alguma toxina, ele dá uma camuflada. Dá uma camuflada, bota um filtro ali para parecer que tá mais lisinho ali o resultado. Não pode. Ou, por exemplo, eu fiz uma cirurgia aqui dentro do meu corpo. Certo. E o médico pediu para eu falar, ele nem pediu depoimento, ele pediu para eu gravar um vídeo falando sobre como foi a experiência naquele procedimento, desde a consulta até o pós-consulta, como eles se comunicaram comigo. Isso pode ser feito, por exemplo. Pode. Eu fiz a consulta com o médico tal, a gente conversou, fez o procedimento, ele foi muito atencioso, me mostrou muita segurança, a cirurgia foi um sucesso, eu estava com a dor antes, agora não estou mais e tal. Pode, mas aí nesse caso, como o paciente está dizendo que chegou de um jeito e saiu de outro, e o outro, né, o resultado foi benéfico, encaixa naquela regra do antes e depois, de que o médico vai precisar nessa postagem explicar que isso aconteceu dessa forma dentro do cenário desse, mas que existem outros cenários e explicar especificamente quais são esses outros cenários. Entendi. Mas pode sim. Acho que é isso. Pontos principais das mudanças aqui, acho que 10 pontos principais das mudanças das permissões são esses. Mas tem algum outro ainda que você acha que vale a pena mencionar? Não, eu acho que assim, a resolução é muito grande e ela vai mudar muita coisa de aspectos técnicos, principalmente de quem trabalha de fato com isso. Ou os donos e gestores de clínicas, ou as equipes de marketing que fazem essa gestão dessas clínicas. E aí, com base nisso, é aquela coisa do... O tempo que a gente tem aqui fala o principal e o que eu acho que vão ser os mais impactantes para os dois lados, para os pacientes e para esses gestores. E o resto é aquela coisa que o Thiago falou. Quem quiser se aprofundar ou quem quiser estar protegido e fazer uma publicidade, uma gestão de tráfego dentro do que é de fato permitido e já ir se preparando para quando daqui a 180 não, porque isso já tem, né, um mês e pouco. Então, ir se preparando para daqui a algum tempo, em março do próximo ano, começar de fato a cair em campo e captar com força através dessas novas liberações, já está assessorado, já está acompanhado ou de uma agência que sabe de tudo ou de um jurídico que treine essas equipes e que fiscalize, vistorie. A gente faz, por exemplo, quando não é direto com a clínica, a gente cria um grupo com a agência de marketing que faz as peças publicitárias da clínica. E aí, grupo do WhatsApp. Antes de validar a postagem para passar para o gestor, que vai dar o ok, pode postar, passa no grupo da agenda do WhatsApp. E se não tiver ok, volta para eles refazem, e aí voltam, a agenda dá o ok e passa para o gestor da clínica dizer se pode postar ou não. Bacana demais. Interessante. E dá um pouco de encerrada nesse assunto. Eu queria saber mais sobre também você, né? Que eu lhe acompanho já há um tempo na sua rede social e você é bem atuante no quesito. Alguns podem enxergar como marketing, mas eu enxergo como você deixando ali acessível uma consulta a você. Quando você coloca ali nos seus stories a caixinha de pergunta e tudo mais. Eu lembro que você tinha uma época, um dia específico, você abria uma caixinha e aí acho que até você direcionava os temas a serem abordados naquele dia. Eu queria entender como foi esse processo para você e o quão você acha que foi importante para o seu posicionamento hoje na área que você está atuando. Eu gosto, né? Eu gosto desse aspecto da atuação. Eu sou professor, então eu gosto de estar ensinando. Dou aula em MBA, em LLMs,
né, em outros estados. Então, isso me traz esse desejo de estar sempre ali passando conhecimento para os médicos, para os estudantes de medicina, para os donos de clínica, para os outros advogados que estão entrando no direito médico, ou até os colegas que já estão há mais tempo e gostam de acompanhar o dia a dia de quem também vive isso. Então, eu gosto de estar passando conteúdo. Eu sou encabulado no digital com a blogueiragem, né? Sim. Com o aspecto menos técnico da coisa. Eu faço às vezes, mas eu faço com os empurrãozinhos, com as puxadas de orelha de vocês, do povo do marketing, dos sócios, mas em relação a essa atuação de caixinhas de pergunta, por exemplo, veja que de um bom tempo para cá, eu quase não tenho feito caixinha de pergunta, porque a OAB tem também uma série de limitações à nossa atividade nas redes sociais. E, entre elas, existe aquela questão de não ser permitido consulta gratuita, indiscriminada em redes sociais. Então, eu acho que eu ainda não encontrei 100% a forma de desenvolver esse tipo de contato com os seguidores sem gerar algum tipo de risco para a atuação. E eu sei que tem muita gente que faz, todo mundo faz, e eu já abri muita caixinha de pergunta, mas sempre tentando deixar claro que aquilo não é a minha consulta jurídica, que é às algo vezes superficial, são comentários apenas, informais sobre não o que está superficial, acontecendo. mas exato. de uma forma extra. Sim, sobre a atuação, sobre a minha experiência, e que se a pessoa quiser uma consulta de fato, ela fala com o nosso comercial, agenda a consulta, eu vou acolher, a gente vai tomar um café, e se não for presencial, a gente vai fazer uma videochamada, cada um toma seu café do seu canto e bate um papo, troca uma ideia, eu vou dar um parecer técnico sobre o que ela está me perguntando e quais as melhores saídas, soluções para resolver aquela situação. Mas eu gosto da presença no digital e me alimenta quando eu recebo um feedback positivo. Esse final de semana eu mandei para o pessoal do marketing um print de uma estudante de medicina que entrou em contato falando sobre isso. Fiquei super feliz, assim, e eu vi que eles ficaram felizes também. Para mim, assim, é uma recompensa mesmo, é o que motiva a gente a estar indo atrás. Ela falou, tipo, gosto muito de te acompanhar aqui, aprendo demais, estou vendo cada vez mais a importância, né, da gente... Na minha formação. Na minha formação como médica. Então, assim... aquilo que a gente estava falando, sobre a falta desses assuntos dentro da universidade. Exatamente. Eu acompanho isso na prática, porque eu recebo esses relatos dos seguidores que muitas vezes nunca nem me viram, não me encontraram pessoalmente. Essa moça, eu não sei de que estado ela é, eu não sei qual é a faculdade que ela faz, mas eu sei que ela acompanha o conteúdo que eu estou postando, eu sei que de alguma forma ela sente que isso está colaborando para que ela seja uma médica melhor, para que ela, além de uma médica melhor, ela seja uma médica mais protegida, ela esteja tranquila sobre a atuação dela. Então, isso é o que faz valer a pena estar dando a cara a tapa no digital. Para o lado de médicos, né? Para o lado de pacientes, é aquela coisa muito mais focada em passar os direitos deles sobre o que é que os planos de saúde, por exemplo, são obrigados a fornecer ou não podem fornecer, ou quais são os prazos disso, ou o que é que o Estado deve garantir de acesso à saúde, para que, se alguma dessas coisas não estiver sendo cumprida, eles possam procurar um advogado especialista e ajudá-los a acessar a saúde. Todo mundo merece acessar a saúde no tempo certo, seja urgente ou não urgente, mas no tempo certo e da melhor forma possível para suprir as necessidades médicas dessas pessoas. Então, para os dois lados, eu gravo conteúdo, eu tento estar em contato e é recompensante receber os feedbacks de que a gente está ajudando, né? Essa é a missão e eu acho que no digital também está dando certo cumpri-la. Perfeito. E eu agradeço, né, todo esse conhecimento que você passou aqui para a gente também, até para a gente se atualizar, né? Lógico, a gente tem que ler mais também, até porque ainda tem um tempo para isso, né? Sim. Vai entrar em vigência, mas já trouxe certas visões e insights também, até para os ouvintes que estão aqui, eu acredito que muitos médicos vão ouvir, né? Então, para estarem se adequando e seguindo
a ética e a moral da profissão de forma correta, não só no presencial, dentro dos seus consultórios, de suas clínicas, mas também no digital, né? Sim. Que hoje é o maior contato com os pacientes. Até porque isso faz parte do movimento Vivendo no Ártico. Porque viver no Ártico é se antecipar às tendências de mercado. Então aqui a gente está trazendo essas atualizações aqui do CRM também para os médicos e as pessoas da área médica. Médica e, como vimos, correlatas também, né? Profissionais Sim, da odontologia, estética, profissionais de odontologia e diversos outros. Se sintam todos abraçados. Se sintam abraçados, acolhidos, temos soluções para todos e, inclusive, todos podem se beneficiar muito de uma presença digital. E se vão ter uma presença digital, que o façam da maneira correta, ética e bem assessorada. Mas tem oportunidade demais nesse mercado. Não digo nem só para mim e para a área de direito médico. Eu digo para a área de marketing, para a área de tráfego, para a área que agora está mais liberada. E agora vai requerer um conhecimento técnico bem mais aprofundado. Perdão. A aguinha é bom. Mas... Ainda tem? Tem, né? Uhum. Tem aqui embaixo. Tem. Mas, por exemplo, novas formas de captação da clínica, expandir a grade de produtos da clínica e poder anunciar isso, é a faca e o queijo na mão para expandir a operação de uma clínica. Sim. Então, isso é um canal que pode ser desenvolvido por gestores de clínica ou por gestores de tráfego ou por um conjunto dessas duas coisas. Eu acho que o sonho, o cenário ideal vai ser o momento em que a gente puder ser procurado por um dono de uma clínica, por um dono de hospital e oferecer a solução completa para ele desempenhar a função de gestor dele, estando dentro do mesmo lugar, assessorado em áreas-chave, digamos assim, daquela operação. Um lugar, um centro de soluções que eles procurassem e a gente oferecesse o apoio jurídico para que tudo fosse feito em conformidade com a lei. E aí, dentro do apoio jurídico, eu, particularmente no escritório, ofereço um trabalho de compliance, né, que vai ali mais tocar em aspectos internos, externos também, de regulatórios, mas principalmente internos, de como funciona o desempenho daquelas equipes, o atendimento aos clientes e tudo mais. Mas agregar a isso quem vai fazer o marketing, quem vai fazer a contabilidade, quem vai fazer o RH e chegar com a solução completa para esse gestor, para esse empreendedor, dono de um negócio de saúde e fora da área da saúde também, por que não? Hoje em dia, por exemplo, um advogado não pode oferecer no mesmo lugar a contadoria, né, contabilidade e advocacia. Mas existem caminhos de parcerias a serem trilhados, existem soluções que, abrindo outros tipos de empresa, a gente vai chegar lá e muito em breve vamos estar lançando aí produtos para oferecer soluções completas, inclusive, se tudo der certo, contando com vocês da Ártico para o aspecto de campanhas pagas, tráfego pago e né, um pouco aí também do marketing para essas empresas. Perfeito, vamos para cima. Vamos sim. Diga. Não, pode terminar. Não, me perdi, diga lá. Não, mas eu ia já partir para o nosso último bloco. De frente aqui, com a Avalanche. De frente com a Avalanche. Eita. Para finalizar, é um bate-bola com perguntas e respostas rápidas, coisas pessoais e profissionais, coisas que podem agregar na vida de outras pessoas também. A primeira delas seria um livro inspirador para você, que você leu recentemente, que você acha que pode agregar na vida de outras pessoas também. Um livro da área de direito médico? Que você quiser. Um livro que aflorou o seu lado empreendedor, que seja qual for. Se for o direito médico, tudo bem. Que causou uma transformação em alguma coisa. Pode ser pessoal ou profissional. Entendi. Porque o pessoal também pode gerar uma transformação pessoal ou profissional. Com certeza. Aquela biografia de Warren Buffett é bem interessante. O Snowball Effect, não lembro o nome do título do livro, mas é muito boa. Mas... Começou a investir por causa disso? Não, eu já investia
Quando fui ler, eu comecei... Mudou a técnica de investimento? Mudei a técnica de investimento, passei a ser bastante mais... Buy and hold, dividendos. Mas... Foco no longo prazo. Expandi o meu horizonte de investimentos tremendamente depois que comecei a estudar, enfim, Buffett e seus discípulos. Né? Exatamente. Mas, cara, tem um livro que não é de empreendedorismo, que não é de investimento, que não é de direito médico, mas que é muito bacana para reflexões pessoais, que é o Alden. Depois dá uma pesquisada, o Alden fala sobre a liberdade, a autossuficiência e sobre se adaptar a novas situações e escolher os seus próprios caminhos e fazer aquilo dar certo. É um livro muito bacana, mas enfim, fica aí como dica pessoal, não tem nada relacionado ao profissional do direito médico, ao advogado, ao médico, nem a nada disso. Só um livro bacana, um livro interessante. Perfeito. E, além de advogado, você também é sócio de dois. Um é sócio de um, está se associando ao outro. Já se associou? Já tá dois, né? batemos martelo. Mas, então agora você, além de advogado, você também é um empreendedor. Sim. Então, tem algum empreendedor que você se inspira no seu dia a dia, pela forma que ele lida com as coisas do dia a dia? Pode ser uma pessoa distante também, enfim. Cara, tem empreendedores na minha área que eu gosto bastante, que eu de alguma forma me espelho em aspectos do que eles fazem, né? Nelson Williams é um grande exemplo de empreendedor na advocacia, porque levou a advocacia pessoal para um patamar empresarial gigante, enfim, conseguiu fazer o que poucos conseguem, que é crescer o nome dele de forma que, através do nome dele, ele cria uma equipe fenomenal e ajude empresas de várias áreas diferentes a funcionarem de forma mais tranquila. Tem o pessoal lá, Veiga, do BVLOL em São Paulo, que dá show também nesse aspecto de empreendedorismo, trabalham muito com startups, já estão, esse mês, estão organizando um evento de startups com o pessoal do INSPER, muito bacana. Eu gosto do trabalho que eles desenvolvem lá, Felipe Veiga e os outros. Mas é isso, empreendedores de modo geral, na advocacia tem vários, mas 2 nomes aí que me vieram à cabeça, acho que foram esses. Perfeito. Então, linkaria até com a próxima pergunta, que seria uma marca, uma empresa que você se identifica para usar como exemplo também para a título de cultura, rotinas, que você admira e gostaria de implementar no seu negócio. Tá, vamos lá. Bom, não precisa ser da advocacia. Era o que eu estava pensando aqui. Eu tenho porque até antes da advocacia eu tive um background, embora breve, mas em escritório de RH, de gestão empresarial. Então, acompanhei, já estudei muito os Harvard Business Review e a gente organizava treinamentos para empresas, treinamento de liderança. E na advocacia eu sinto que isso só foi sendo mais desenvolvido para mim, ao ponto que hoje, como você bem falou, estou lá com a equipe que estou desde que me formei, com Cyrus Benavides, com meus outros sócios, Vaneta, Samuel, Toreliane e enfim, toda aquela equipe. E agora, de alguns meses para cá, estou também abrindo outra sociedade com o Dr. Diego Guimarães. A gente está oferecendo soluções aí mais dinâmicas, trazendo um pouco mais de modernidade para o trabalho da advocacia e abarcando esse trabalho full service de ser um hub de soluções para as empresas, né? Para que empresas e empreendedores, né? E pessoas também físicas cheguem para a gente com um cenário ali que a gente possa fazer, uma auditoria, um check-up jurídico, identificar quais são os pontos de fragilidade e entregar todo tipo de soluções para ela. Temos conseguido, graças a Deus, fazer isso muito bem. E o trabalho agora é de expansão, o trabalho agora é de crescimento, e eu acho que a gente está fazendo isso muito bem. E aí, só para reforçar, então, a outra pergunta,
Diego, o sócio que eu estou citando, é um empreendedor assim de mão cheia. Cara que me traz uma visão foda sobre aspectos empresariais da advocacia, sobre como a gente se posicionar no mercado de forma a separar um pouco o pessoa física do pessoa jurídica e desenvolver os dois dentro das competências de cada uma, mas está funcionando, está fluindo, está dando certo, estamos com a equipe muito boa já, tanto de estagiários como de advogados contratados, e cada vez mais abarcando novas empresas, abarcando novas assessorias para médicos, para dentistas, para empresas de saúde, clínicas, e não sei, está fluindo muito bacana isso, e eu devo muito disso ao meu sócio, que traz uma visão talvez mais agressiva não, mas talvez mais forte do empreendedorismo E do que complementar a minha. com você. Complementa demais. Muito bacana encontrar pessoas que conseguem desenvolver em conjunto conosco habilidades, tanto deles como nossas, para fazer uma empresa crescer, para fazer um escritório ter mais clientes, ajudar mais pessoas e outros tipos de empresas só prestarem seus serviços melhor. Mas é isso, acho que respondo essa pergunta complementando a primeira. E para finalizar, a pergunta que sempre me ajuda no final de semana. Um filme inspirador, o seu filme preferido? Já preciso de um filme agora para esse final de semana, né? Tá, E eu sempre assisto todos os filmes que recomendo aqui. Não tenho um filme preferido, mas vou, né, já que estou aqui, vim para falar de direito, tem um filme que me marcou muito, que me influenciou bastante. Vamos mudar o nome para o filme que marcou, é melhor. Filme que marcou. Que quando eu era guri eu assisti e me marcou muito nessa busca pelo direito, que é Justice. Al Pacino, novo... É com Charlie Sheen? Não. É com Al Pacino, pivete não, mas novo, e ele é um advogado no filme, pega assim um caso extremamente delicado e luta contra um sistema judiciário falho, burocrático demais, e termina, enfim, conseguindo lidar com isso de uma forma muito, muito tocante. É um filme que me marcou. Mas tem um filme massa também sobre direito médico, com aquele cara que fez o capitão... América? Como é o nome dele? Chris Evans. Tem um filme de direito médico com Chris Evans, que é um filme baseado em fatos reais, é Puncture. Eu não sei como é o nome em português, mas é muito bacana o filme. E de fato aconteceu isso, um caso dos Estados Unidos super famoso, Michael Wise e o sócio dele assumiram um caso contra a Big Pharma sobre seringas, aquelas Safe Point, enfim, uma seringa que era mais segura para evitar a contaminação de pacientes a enfermeiras, principalmente, técnicas, pelo mau uso dessas seringas, e isso era muito barrado pelo lobby da grande indústria farmacêutica e de hospitais, e eles assumiram essa causa lá. É um filmão, e é uma atuação muito boa também do Chris Evans nesse filme, muito melhor do que a dele nos Vingadores. Sim. Perfeito. Então, só tenho a agradecer a sua presença. Quem sabe no futuro, talvez quando a lei já estiver... É a lei, né? As novas regras estiverem em vigência, a nova resolução estiver em vigência, talvez a gente agende um novo papo. Mas foi um prazer trazer esse esclarecimento, né? Breve, mas que com certeza já foi muito grande, para as pessoas tomarem as primeiras medidas ali para seguir de forma ética e moral, né, a sua profissão de forma tranquila. Então, obrigado, Túlio. Com certeza, amigo. Eu que agradeço a vocês dois pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui conversando, não só com vocês, mas com a audiência também, ouvintes, né? Sim, com os ouvintes, certeza. Com os espectadores. Eu não sei como isso vai ser veiculado, se vai, né, para Spotify, vídeo. YouTube. Se você está assistindo aqui, você está ouvindo ou pelo Spotify ou pelo YouTube, e em breve no Apple Podcasts também.
que eu recebi uma chamada de uma pessoa que ouve só pelo Apple Podcasts. Então a gente vai botar lá só para ele ouvir. Então, assim, é muito bacana estar aqui conversando com vocês, passando esse conhecimento para o pessoal, e estou de portas abertas para sempre estar aqui, vir discutir sobre direito médico especificamente, mas também, quem sabe, em outro episódio, puxando mais para isso. Quem sabe a gente chama Diego também e faz uma coisa mais voltada para gestão de escritório da advocacia, captação, né, que aí cliente, puxa muito com a nossa área, com a de vocês. Não só de tráfego, né, mas outros canais de aquisição também. Outros canais, que, por sinal, para nós hoje ainda é o mais forte, né? A gente faz tráfego pago, a gente faz marketing separado também do tráfego, mas ainda hoje a carteira fundamental, principal de clientes, de assessorias mensais, vem de relacionamentos, de às vezes não só de networking entre amigos, né, somente, mas de conhecimento, de pessoas que conhecem o trabalho que a gente faz aqui na cidade, porque já viram o resultado do que a gente está fazendo aqui. Mas, com certeza, expandir isso para o digital, hoje em dia, é o melhor canal para conseguir captar diferentes nichos, não digo nicho de área específica da advocacia, mas diferentes nichos fora da nossa bolha, né? Você poder lançar o seu produto, se você tiver resultado, você conseguir passar isso para as outras pessoas, eu acho que não tem canal melhor do que o digital para estar expandindo a forma de captação de um escritório. Perfeito. Então, obrigado você que ficou aqui até agora, né? E compartilha... Se ficou aqui até agora, não se inscreveu, pode voltar e se inscrever no canal, né? Compartilha com os seus amigos, com os profissionais da área da saúde que você conhece. E próxima semana estamos aqui novamente, terça-feira, às 19 horas, para bater mais um papo bem interessante e disseminar o conhecimento com vocês. Valeu, galera. Valeu, pessoal.